Vamos agora para o exemplo 2. Duas cargas pontiforme Q1, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e Q2, 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, distantes 40 centímetros, no vácuo. Determine a intensidade da força elétrica resultante sobre a carga Q3, igual a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, colocada a 10 centímetros de Q1. O primeiro passo para a resolução é fazer a interpretação da situação com uma figura. Nós temos aqui que a carga Q3 está a 10 centímetros de Q1, então nós temos uma interação de força que nós iremos chamar de força de 1 em 3. Nós temos que a distância de Q1 a Q2 é 40 centímetros. Se nós já temos 10 aqui, obviamente que a distância entre Q3 e Q2 é 30 centímetros, ou seja, temos aqui a força de interação da carga Q2 em 3. Resolução, vamos aqui tomar como base a retirada das variáveis. Então nós temos aqui a constante 9 vezes 10 elevado a 9. Nós temos Q1, Q2 e Q3. Nós temos a distância D1, que é a distância da carga Q1 a Q3, que é 10 centímetros. 10 centímetros é a mesma coisa que 10 de 100, porque nós estamos transformando centímetro em metro. Então, 10 aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 1. 10 é 10 elevado a 1. 100 é 10 elevado a 2. Aplicando aqui divisão de potência de mesma base, vai ficar 10 elevado a 1 menos 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1, multiplicando por 1. Então, esse é o valor em metro. 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Se nós quiséssemos considerar em decimal, ficaria 0,1. Mas nós não estamos trabalhando assim. Mas fica a critério. A distância D2, que é a distância da carga Q3 a Q2, é 30 centímetros. Então, 30 de 100. 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Então, 100 é 10 elevado a 2. Então, lá em cima tem 10 elevado a 1. Vamos ver que aqui temos a mesma base. Então, aplicar a divisão de potência de mesma base. 3 vezes 10 elevado a 1 menos 2. Ou seja, esse menos vem da regrinha. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Portanto, 10 elevado a menos 1 vezes 3 é a mesma coisa que 30 centímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros. A primeira força de interação que nós iremos calcular é a força da carga Q1 em Q3, ou seja, vamos aplicar aqui na fórmula da lei de Coulomb. O K não vai mudar, é 9 vezes 10 elevado a 9, o Q1, 2 vezes 10 elevado a menos 6, o Q3, 3 vezes 10 elevado a menos 6, aqui nós não vamos levar em conta a questão do sinal negativo, porque o que interessa é o valor absoluto, e a distância, que é 10 centímetros, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 1, tudo isso ao quadrado. Multiplicando aqui, 9 vezes 2, 18, vezes 3, 54. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Na parte de baixo, 1 ao quadrado é 1, e 10 elevado a menos 1 vezes ao quadrado, é aplicar aqui multiplicação dos expoentes, então menos 1 vezes 2 dá menos 2. Nós temos aqui 54 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2. Então vamos aplicar a divisão de potência de mesma base. Vai ficar 10 elevado a menos 3, menos da fórmula, coloquei de vermelho aqui, menos 2, que é o expoente que tem embaixo. Então menos vezes menos fica o quê? Vai ficar mais. Então, teremos o seguinte, vai ficar 54 vezes 10 elevado a menos 1. 54, a vírgula está logo aqui após o 4, ela vai andar uma casa para a esquerda, portanto vai ficar 5,4 newtons. É como se eu dividisse por 10. Portanto, a força de interação de 1 em 3 é 5,4 newtons. Agora vamos calcular a força de interação da carga
da carga Q2 em Q3. Então vejamos, calculando a força de interação de Q2 em Q3, aqui está a lei de Coulomb. Então o K é 9 vezes 10 elevado a 9, o Q2 é 8 vezes 10 elevado a menos 6 e o Q3 é 3 vezes 10 elevado a menos 6. A distância entre essas cargas, como nós vimos aqui, é 30 centímetros, ou seja, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Nós temos o seguinte, elevando ao quadrado, nós temos que a distância vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 1, tudo isso ao quadrado. Então lá em cima vai ficar o seguinte, como eu estou vendo aqui que na parte de baixo esse 3, quando eu elevar ele ao quadrado, vai aparecer um 9, aqui embaixo. Então esse 9 aqui da constante, eu vou só repetir, certo? Então eu vou multiplicar só 8 vezes 3, que dá exatamente 24. Aplicando aqui multiplicação de potência de mesma base, conserva a base que é 10 e soma os expoentes lá em cima. 9 mais menos 6 mais menos 6. Na parte de baixo eu aplico potência de potência, menos 1 vezes 2 dá 10 elevado a menos 2. Então, como eu falei, eu poderia multiplicar 9 vezes 24 e depois dividir por 9, mas posso também fazer mais simples. Dividir aqui 9 por 9 que dá 1, então sobrou 24. Sobrou 24. Na parte de cima aqui, menos 6 e menos 6 dá menos 12. Com mais 9 fica menos 3. Fica menos 3. E na parte de baixo, 10 elevado a menos 2. Aplicando potência, divisão de potência de mesma base, nós temos 24 vezes 10 elevado a menos 3, menos da regrinha, da propriedade, menos 2, que é o expoente. Então, vai ficar o seguinte, 24, f de 2 em 3 vai ficar 24 vezes 10 elevado a menos 3 mais 2. Portanto, menos 3 e mais 2 vai ficar menos 1. Portanto, 24 vezes 10 elevado a menos 1 é como se eu dividisse por 10. A vírgula que está logo à direita do 4 andasse uma casa para a esquerda. Portanto, 2,4 newtons. Agora, pessoal, que nós temos a força de interação da carga Q1 em Q3 e da carga Q2 em Q3, nós iremos fazer a força resultante. Eu observo que a força entre Q1 e Q3 é de atração, ou seja, Q1 atrai Q3. Da mesma maneira, é a interação entre Q3 e Q2, que é de atração. Então, é como se não. Na verdade é isso. A força resultante em Q3 é a diferença entre F de 1 em 3 e F de 2 em 3. Ou seja, por que é a diferença? Porque um puxa para a esquerda e o outro puxa para a direita. Então veja bem, vai ser a diferença. Então a força resultante vai ser 5,4 menos 5,2, que vai ser igual a 3 newton. No caso aqui, como F de 1 em 3 puxa para a esquerda e F de 2 em 3 para a direita, e com certeza o F de 1 em 3, como nós sabemos que é 5,4 é maior, então a força resultante vai ser para a esquerda.